Meus amigos, tem um ditado que diz que o mundo ele não dá voltas, ele simplesmente capota. E essa frase cai como uma luva nos dias de hoje, na realidade, no dia de hoje. Então, não importa a situação que você esteja passando, se você está passando por dificuldades, nunca perca as esperanças. Por quê? Porque quem está aqui, pode simplesmente parar aqui. E quem está aqui pode, de uma hora para outra, parar aqui embaixo. Por quê? Porque o mundo não dá voltas, simplesmente capota. Acabou de sair uma matéria informando que o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, acaba de desbloquear as mídias sociais do influenciador Monark. Você lembra do Monark, lá do Flow Podcast, que apresentava o Flow Podcast junto com o Igor 3K, um dos fundadores do Flow Podcast, que se envolveu numa polêmica por conta de uma expressão que ele utilizou. E você pode estar pensando, tá bom, José, o que eu tenho a ver com o Monark? Eu não tenho nada a ver com o Monark. Você tem tudo a ver com o Monark, porque essa é uma discussão que vai para além do Monark. Essa é uma discussão sobre a liberdade de expressão no nosso país. E o Monark, querendo ou não, ele já virou um símbolo. O Monark, a pessoa do Monark é muito menor do que o símbolo que ele representa hoje, que é a luta contra a censura no nosso país. E eu te pergunto desde já, para você já responder aqui no campo dos comentários, o seguinte: o que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, que simplesmente de uma hora para outra, o STF, que negou todos os recursos do Monark até agora, mudou de ideia, desbloqueou as mídias sociais do Monark e provavelmente vai ser um movimento aonde as pessoas que foram censuradas há alguns anos atrás aqui no nosso país vai voltar a ter voz. Por quê, hein? Que mudança de ventos é essa? Eu vou trazer, obviamente, todas as informações aqui, mas a gente vai começar com a matéria que acabou de ser publicada há algumas horas atrás. O Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em redes sociais. As postagens investigadas por indícios de desinformação, ou seja, não tem nada de desinformação, tem indícios de desinformação e indício de discurso de ódio, devem seguir fora do ar. Ou seja, vamos manter essas postagens que têm indícios fora do ar. E os novos posts nesse sentido, ou seja, no sentido de desinformação, no sentido de discurso de ódio, podem gerar uma multa de 20 mil reais para o Monark pagar. Por conta de indícios, o STF colocou, entre aspas, o Monark recluso, fora de uma vida social. Afinal de contas, na vida moderna que a gente tem hoje, as redes sociais, cara, é exatamente um lugar onde as pessoas se socializam, onde as pessoas trocam ideias, trocam informação, conversam com outras pessoas. Antigamente, para a gente se socializar, a gente ia para uma pracinha, a gente ia para a porta do portão, a gente ia para a casa de um amigo, a gente ia para as festas, a gente ia para a escola, a gente ia para vários lugares, para o campo de futebol. Ou seja, colocar essa pessoa numa cadeia é justamente tirar essa pessoa do convívio social. Se você tirar as redes sociais das pessoas hoje, você está fazendo exatamente a mesma coisa, porque as pessoas utilizam as redes sociais para se socializarem. Por isso que é rede social. E não só isso, esse tempo todo que o Monark ficou sem as suas mídias sociais, ele também ficou sem trabalho, porque ele é uma pessoa pública, ele vive de exposição, e sem as suas mídias sociais, acabou o patrocínio, acabou a entrada de receita, ele perdeu a sua empresa também. Ah, José, mas o Monark é um louco, fumava, bebia, falava um monte de doideira ao vivo. Cara, isso aqui é uma outra discussão. O que ele fala, o teor do que ele fala, isso aqui a gente não tá em discussão, até porque eu também acho que o Monark fala um monte de loucuras, não concordo com quase nada do que ele falava naquela época. Mas e o direito da pessoa se expressar, da pessoa colocar o seu ponto de vista? E o direito protegido pela Constituição, o direito da opinião? Mas e agora? E a cara do Alexandre de Moraes, do STF, que tirou o Monark do convívio social, tirou a fonte de receita do Monark, o cara teve que se exilar nos Estados Unidos com medo, e agora o STF simplesmente dá um tapinha nas costas dele. Pô, cara, foi mal, vai lá, segue aí a tua vida. Abre aspas pro Alexandre de Moraes. No atual momento da investigação, entretanto, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo somente ser excluída as postagens ilícitas que deram causa à decisão judicial. Ou seja, por que eles não fizeram isso antes, né? Por que não falaram, olha, eu recomendo que você tire essas publicações aí, senão você vai ter problema. E aí já resolveria o caso. Não gerava todo esse imbróglio. Mas não, a gente sabe o que estava acontecendo por trás dos panos. Do plano que estava rodando por trás, que esse plano foi desfeito justamente com a vitória
do Donald Trump. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o que causa muita estranheza é que até o presente momento, o STF não tinha cedido nenhum milímetro para ninguém. Não é só para o Monark que está bloqueado, né? Está censurado. O Monark e outros influenciadores também da direita, como você pode ver nessa matéria que foi publicada no portal do próprio STF, lá em 30 de setembro de 2024, há 4 meses atrás. O STF mantém o bloqueio de contas do youtuber Monark em redes sociais. Por unanimidade, a primeira turma entendeu que não foram apresentados argumentos que justificassem o desbloqueio. Então, o que justifica hoje o desbloqueio? A situação é exatamente a mesma, não teve nenhuma nova prova, o Monark não entrou com nenhuma nova ação. Simplesmente, eles mudaram de ideia. O que aconteceu, hein? O Alexandre de Moraes falou, quer saber? Vamos liberar isso aqui, porque senão isso vai dar muita dor de cabeça, porque daqui a alguns dias vai chegar uma organização aqui no nosso país para dar uma analisada em como que o Alexandre de Moraes e o STF têm trabalhado com a justiça brasileira no âmbito da censura aqui no nosso país. O que dizia os recursos do Monark, que é muito importante essa parte aqui, ó. Nos recursos agravos regimentais, a defesa de Monark alegava que ele teria apenas exercido sua garantia constitucional de liberdade de expressão e sofrido censura prévia. Também argumentava que ele não teria divulgado notícias fraudulentas sobre o STF, nem o TSE, mas, mesmo que o tivesse, isso não configuraria crime e a situação continua exatamente a mesma. A gente já tem falado sobre isso há muito tempo, há pelo menos 4 meses atrás. A gente trouxe essa matéria aqui, ó, cara, um conteúdo que deu mais de 383 mil visualizações. Foi publicado no dia 2 de outubro de 2024. O título é o seguinte: bomba, exposto quem financia a censura do Xandão no Brasil. Justamente o caso da USAID, que é uma organização que recebia dinheiro do governo dos Estados Unidos, do governo Joe Biden, e que os congressistas americanos, republicanos, denunciaram esse esquema que os Estados Unidos estavam financiando a censura em outros países, principalmente aqui no nosso país, utilizando ONGs como intermédio para dar direcionamentos para o TSE, para o STF, justamente com o intuito de calar vozes, principalmente as vozes das pessoas de direita no nosso país. Isso aqui foi uma bomba, inclusive eles chamaram esse dossiê de Complexo Industrial da Censura no Brasil, que eu vou deixar o link, é exatamente esse link aqui, ó, vou deixar na descrição do nosso conteúdo. Você vai cair nessa página aqui, ó, que é um dossiê completo, o papel do governo dos Estados Unidos no Complexo Industrial da Censura no Brasil. Ou seja, isso aqui era uma organização que trabalhava justamente para censurar pessoas aqui no Brasil. Eu vou ler só a introdução e você vai ficar de boca aberta o que diz esse documento que foi produzido pelos congressistas, os deputados americanos, os republicanos. Olha só isso aqui, cara. Nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil tem tomado cada vez mais medidas drásticas para censurar conteúdo online. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais, as ONGs, financiadas pelos governos dos Estados Unidos. Olha só isso, cara. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenharam um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. Só esse parágrafo aqui, meu amigo, é uma bomba que, cara, estremece as estruturas desse sistema da censura, que até então, quando esse documento foi publicado, eles estavam tranquilos. Por quê? Quem estava tocando era o Joe Biden e eles não imaginavam que o Donald Trump viria a ser o presidente dos Estados Unidos nesse momento. Não passava na cabeça deles, meu amigo. Mas como eu falei, o mundo não dá voltas. O mundo simplesmente capota. Quem tá aqui vem pra cá e quem tá aqui vem pra cá, meu amigo. E agora, o Donald Trump, que tem esse documento em mãos, produzido pelos republicanos, os deputados do seu partido, que agora tem a maioria nos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados, no Senado, ganhou de lavada, agora eles estão indo pra cima disso aqui. Inclusive, vai ter uma visitinha aqui no nosso país de uma organização para justamente apurar esse tal de complexo industrial da censura no Brasil. Será que esse posicionamento do STF de liberar o Monark, provavelmente outros influenciadores também, tem a ver com esse evento que vai acontecer daqui a alguns dias aqui no nosso país? Olha só as entidades que participavam desse complexo industrial da censura no nosso país, eu vou trazer só algumas, tá? Você vai conhecer um monte, olha só. Começamos com o FBI.
participou do complexo industrial da censura. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, justamente a tal da USAID, também participou desse complexo industrial. Mas quem, hein? Nada mais, nada menos do que a Casa Branca, a galera lá da turma do Joe Biden, da Kamala Harris e companhia. Tomadas em conjunto, as atividades das agências e grupos financiados pelo governo dos Estados Unidos apresentam uma campanha clara para interferir no processo democrático do Brasil. O que diz o Monark sobre esse relatório, hein? Lá dos Estados Unidos? Mudança de ventos. Diz o Monark sobre o relatório que acusa o Moraes de censurar a direita no X. Não só no X, como também em todas as outras plataformas, como também denunciou o Mark Zuckerberg, o dono da Meta, do Facebook e do Instagram. Abre aspas para o Monark. É como se tivesse jogado luz sobre esse vírus da censura que estava protegido pela escuridão, porque não é só no Brasil que isso está acontecendo. Existem campanhas na Europa e no mundo inteiro patrocinadas pelo mesmo grupo político. E então, existe também a reação de um outro grupo político americano mais à direita contra esse outro grupo de globalistas que inclui a agenda da censura, disse o Monark. E o deputado federal Deltan Dallagnol fez uma publicação no X, cara, completa, trazendo pra gente todo um passo a passo, né? Desde quando começou o bloqueio até hoje a liberação. E você vai entender justamente o que está por trás dessa liberação das redes sociais do Monark. Presta bastante atenção. Olha só, análise jurídica da liberação das contas do Monark por Moraes depois de quase 2 anos. Ele montou uma linha do tempo e que o primeiro aqui foi, obviamente, o bloqueio, e segundo o Deltan Dallagnol, tem uma ilegalidade nesse bloqueio das contas aqui do Monark, mas olha só, no último passo, que foi exatamente o que aconteceu hoje, ó, curiosamente, Moraes determinou o desbloqueio das redes sociais do Monark pouco antes da visita ao Brasil da Relatoria Especial da Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora que está chefiada lá pela turma do Donald Trump, que ocorrerá entre os dias 9 e 14 de fevereiro, ou seja, daqui a 2 dias. O relator, Pedro Villarreal, virá ao Brasil após diversas denúncias feitas pela direita sobre os abusos de Moraes e depois da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, que iniciou uma guerra contra a censura. Como eu havia dito, essa é uma discussão que vai para muito além de simplesmente ser uma discussão de liberar as contas de um youtuber, de um influenciador. Não é isso, meu amigo. Tem muita coisa por trás. Existe uma pressão enorme nesse momento no STF brasileiro, no governo Lula, e a cada dia que passa, as coisas vão ficando mais claras, não só para a população brasileira, que já está acostumada com tudo isso, já entendeu como é que funciona esse jogo, mas também para outras organizações internacionais. O mundo inteiro está de olho ao que está acontecendo aqui no nosso país e principalmente ao que aconteceu até esse momento. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Como eu falei há 4 meses atrás, quando eu trouxe o documento, o dossiê que falava sobre o complexo industrial da censura, eu falei, olha, ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte e eu vou estar por aqui, ó, acompanhando tudo e trazendo todas as informações para você. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. A gente ainda tem muito para conversar, meu amigo. Deixa aqui a sua opinião, quero saber o que você acha disso tudo. A sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, você sabe muito bem que essa informação não vai passar no Jornal Nacional lá com o William Bonner, cara. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça, já vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.